A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Vamos iniciar mais uma leitura anual da Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje a nossa leitura está no livro do Êxodo, capítulo 16. Aleluia. Ao capítulo de número 18. Louvado seja o nome do Senhor. O maná e as codornas. O povo de Israel saiu de Elim e foi para o deserto de Sim, que fica entre Elim, o monte Sinai. Chegaram ali no dia 15 do segundo mês, depois da saída do Egito. Ali no deserto, todos eles começaram a reclamar contra Moisés e Arão, dizendo: assim teria sido melhor que o Senhor tivesse nos matado no Egito. Lá nós podíamos pelo menos nos sentar e comer carne e outras comidas à vontade. Vocês nos trouxeram para esse deserto a fim de matar de fome toda essa multidão. O Senhor Deus disse a Moisés: agora eu vou fazer chover do céu pão para vocês, e o povo deverá sair, e cada um deverá juntar uma porção que dê para um dia. Assim eu os porei à prova, para saber se eles vão obedecer às minhas ordens. No sexto dia deverão juntar e preparar o dobro do que, aleluia, costumam juntar nos outros dias. Então Moisés e Arão disseram ao povo: hoje à tarde vocês ficarão sabendo que foi o Senhor quem o tirou do Egito. Amanhã de manhã vocês verão a glória do Senhor, pois o Senhor ouviu a reclamação de vocês contra ele. Aleluia. E não foi contra ele, não contra nós, que vocês reclamaram, pois afinal de contas, quem somos nós? E Moisés continuou: é Deus, o Senhor, quem vai lhe dar carne para comer de tarde e pão à vontade de manhã, pois o Senhor ouviu vocês reclamando contra ele. As suas reclamações são contra ele, não contra nós, pois afinal de contas, quem somos nós? Aí Moisés disse a Arão: diga ao povo que venha e fique diante de Deus, o Senhor, pois ele ouviu as reclamações deles. Enquanto Arão estava falando a todo o povo, eles olharam para o deserto e de repente a glória do Senhor apareceu numa nuvem. E o Senhor disse a Moisés: eu tenho ouvido reclamações dos israelitas. Diga-lhes que hoje à tarde, antes de escurecer, lhe comerão carne, e amanhã de manhã comerão pão à vontade. Aí ficarão sabendo que eu, o Senhor, sou o Deus dele. À tarde apareceu um grande bando de codornas. Eram tantas que cobriu o acampamento. E no dia seguinte de manhã havia orvalho em volta de todo o acampamento. Quando o orvalho secou, por cima da areia do deserto, ficou uma coisa parecida com uma escama fina, como a geada no chão. Os israelitas viram aquilo e não sabiam o que era. Então perguntaram uns aos outros: o que é isso? Moisés disse: isso é o alimento que o Senhor está mandando para vocês comerem. Esta é a ordem que ele deu. Cada um de vocês deverá juntar o que for necessário para comer, de acordo com o número de pessoas que houver na família, 2 litros por pessoa. E assim fizeram os israelitas. Uns pegaram mais e outros menos. Quando mediram, aconteceu que os que havia pegado muito não tinham demais, e não faltava nada para os que havia pegado pouco. Cada um havia pegado exatamente o necessário para comer. Então Moisés lhe disse: ninguém deverá guardar nada para o dia seguinte,
Mas alguns não obedeceram à ordem de Moisés e guardaram uma parte daquele alimento. E no dia seguinte, o que tinha sido guardado estava cheio de bicho e cheirava mal. Aí Moisés ficou muito irritado com ele. Todas as manhãs, cada um pegava o necessário para comer. Naquele dia, pois o calor do sol derretia o que ficava no chão. No sexto dia pegaram o dobro, isto é, 4 litros para cada pessoa. Os líderes do povo foram e contaram a Moisés o que estava acontecendo. E Moisés disse: Amanhã é dia de descanso, sábado, santo, separado para Deus, o Senhor. Por isso o Senhor deu a seguinte ordem: o que quiserem assar esses alimentos no forno, que asse, e os que quiserem cozinhar, que cozinhe, e guarde para o dia seguinte o que sobrar. Conforme a ordem de Moisés, todos guardaram para o dia seguinte o que havia sobrado, e não cheirou mal, e nem criou bicho. Moisés disse: Coma isto hoje, pois é sábado, dia de descanso, separado para Deus, o Senhor. Neste dia vocês não acharão no campo nada de comer. Recolha esse alimento durante 6 dias, porém no sétimo, que é o dia de descanso, não haverá alimento no chão. No sétimo dia, algumas pessoas saíram para pegar o alimento, porém não acharam nada. Então o Senhor disse a Moisés: Até quando vocês vão desobedecer as minhas ordens e as minhas leis? Lembre-se que eu sou o Senhor. Dei a vocês um dia de descanso, e foi por isso que no sexto dia eu dei alimento para 2 dias. No sétimo dia fique todos onde estiverem. Aleluia, ninguém deverá sair de casa. Assim o povo não trabalhou no sétimo dia. Os israelitas deram àquele alimento o nome de maná. Ele era parecido com uma sementinha branca e tinha um gosto de bolo de mel. Moisés disse: O Senhor Deus mandou que fosse guardado 2 litros de maná, para que no futuro os nossos descendentes possam ver o alimento que ele nos deu para comermos no deserto, quando nos tirou do Egito. Então Moisés disse a Arão: Pegue uma vasilha, ponha nela 2 litros de maná e coloque na presença de Deus, o Senhor, a fim de ser guardada para os nossos descendentes. Arão fez com que o Senhor havia ordenado a Moisés e colocou a vasilha diante da arca da aliança, para que ficasse guardada ali. Durante 40 anos, os israelitas tiveram maná para comer, até chegarem a uma terra habitada, isto é, até que chegaram à fronteira de Canaã. A porção do maná para cada pessoa era a 10ª parte da medida padrão, que tinha 20 litros. Água da rocha em Refidim. O povo de Israel saiu do deserto de Sim, caminhando de um lugar para o outro, de acordo com as ordens de Deus, o Senhor. Eles acamparam em Refidim, mas ali não havia água para beber. Então reclamaram contra Moisés e disseram: Dê-nos água para beber. Moisés respondeu: Por que vocês estão reclamando? Por que estão pondo o Senhor à prova? Mas o povo estava com muita sede e continuava reclamando e gritando contra Moisés. Eles diziam: Porque você nos tirou do Egito? Será que foi para nos matar de sede, a nós e aos nossos filhos e às nossas ovelhas e cabras? Então Moisés clamou pedindo ajuda a Deus, e o Senhor disse: O que é que eu faço com este povo? Mais um pouco eles vão querer me matar de pedradas. Aleluia. E o Senhor disse a Moisés: Escolha entre eles alguns líderes e passe com ele na frente do povo. Leve também o bastão com o qual você bateu no Nilo. Eu estarei diante de você, em cima de uma rocha, ali no monte Sinai. Bata na rocha, e dela sairá água para o povo beber.
E Moisés fez isso na presença dos líderes do povo de Israel. Então deram àquele lugar os nomes de Massá e de Meribá, pois os israelitas reclamaram contra Moisés e puseram o Senhor à prova, perguntando: o Senhor está com a gente ou não? Guerra contra os amalequitas. Os amalequitas vieram e atacaram os israelitas em Refidim. Então Moisés deu a Josué a seguinte ordem: escolha alguns homens e amanhã cedo vá com eles lutar por nós contra os amalequitas. Eu ficarei no alto do monte, segurando o bastão de Deus. Josué fez o que Moisés havia ordenado e foi combater os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Ur subiram até o alto do monte. Quando Moisés ficava com os braços levantados, os israelitas o venciam. Porém, quando ele baixava os braços, eram os amalequitas que venciam. Quando os braços de Moisés ficaram cansados, Arão e Ur pegaram uma pedra e puseram perto dele, para que Moisés se sentasse, e os dois, um de cada lado, seguravam os braços de Moisés. Desse modo, seus braços ficaram levantados até o pôr do sol. E assim Josué derrotou completamente os amalequitas. Então o Senhor Deus disse a Moisés: escreve um relatório dessa vitória, a fim de que ela seja lembrada. Diga a Josué que eu vou destruir completamente os amalequitas. Moisés construiu um altar e lhe deu o seguinte nome: o Senhor Deus é a minha bandeira. Depois disse: segure bem alto a bandeira do Senhor. O Senhor combaterá para sempre os amalequitas. Jetro, aleluia, visita Moisés. Jetro, sacerdote de Midian e sogro de Moisés, soube de tudo o que Deus havia feito por Moisés e pelo povo de Israel, e soube também como também havia tirado do Egito os israelitas. Então ele foi para o lugar onde Moisés estava levando Zípora, a mulher de Moisés. Moisés havia mandado Zípora e os dois filhos dela para a casa de Jetro. O nome de um deles era Gessom, pois Moisés tinha dito: sou hóspede em terra estrangeira. E o nome do outro era Eliezer, pois Moisés tinha dito: o Deus do meu pai me ajudou e não deixou que fosse morto pelo rei do Egito. Jetro, sogro de Moisés, foi com a mulher e os dois filhos de Moisés para o deserto, onde Moisés estava acampado, no monte sagrado. Ele havia mandado um recado a Moisés dizendo que estava chegando com a mulher e os filhos dele. Então Moisés saiu para se encontrar com Jetro, curvou-se em sinal de respeito e o beijou. Cada um perguntou ao outro se ia bem de saúde e depois eles entraram na barraca de Moisés. Ele contou ao sogro tudo o que o Senhor Deus, aleluia, por causa do seu amor pelo povo de Israel, tinha feito com o rei do Egito e com os egípcios. Falou também a respeito das dificuldades que o povo havia tido no caminho e como o Senhor os havia socorrido. Jetro ficou muito contente com tudo o que o Senhor havia feito pelo povo de Israel, tirando do Egito, e disse: louvado seja o Senhor Deus, que libertou vocês das mãos dos egípcios e do seu rei. Agora sei que o Senhor é mais poderoso do que todos os deuses, pois livrou os israelitas do poder dos egípcios, quando eles os trataram com tanto desprezo. Em seguida, Jetro trouxe uma oferta para ser completamente queimada e animais para ser morto como sacrifício a Deus. Arão e todos os líderes do povo de Israel foram com ele para comer a refeição sagrada. Moisés escolhe ajudante. No dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar as questões do povo e ficou ocupado desde a manhã até a noite. Quando Jetro viu tudo o que Moisés estava fazendo, perguntou: por que você está agindo assim?
Porque está resolvendo sozinho os problemas do povo com todas essas pessoas em pé ao seu redor, desde a manhã até a noite? Moisés respondeu: Eu tenho de fazer isso porque as pessoas vêm falar comigo para saber o que Deus quer. Quando duas pessoas têm uma questão, elas vêm falar comigo para que eu resolva quem está certo e explico os mandamentos e as leis de Deus a todos. Então Jetro disse: O que você está fazendo não é certo. Desse jeito você vai ficar cansado demais e o povo também. Isso é muito trabalho para você fazer sozinho. Agora escute o meu conselho e Deus o ajudará. Está certo que você represente o povo diante de Deus e também que leve a Ele os problemas dele. Você deve ensinar as leis de Deus e explicar o que deve fazer. Aleluia, como devem viver. Mas você deve escolher alguns homens capazes e colocar como chefes do povo, chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Devem ser homens que temam a Deus, que mereçam confiança e que sejam honestos em tudo. Serão eles que sempre julgarão as questões do povo. Os casos mais difíceis são trazidos a você, mas os mais fáceis eles mesmos poderão resolver. Assim será melhor para você, pois eles os ajudarão neste trabalho pesado. Se você fizer isso, e se for nesse trabalho pesado, se você fizer isso, e se for essa ordem de Deus, você não ficará cansado e todas essas pessoas poderão ir para casa com suas questões resolvidas. Moisés aceitou o conselho de Jetro, escolheu homens capazes entre todos os israelitas, e ele os colocou como chefe de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles sempre julgaram as questões do povo, resolvendo as mais fáceis e trazendo para Moisés as mais difíceis. Então Moisés se despediu de Jetro e Jetro voltou para sua casa. Mateus capítulo 18, versículo de número 1. Aleluia. A versículo de número 20. Glória seja dada o nome de Jesus. Quem é mais importante? Naquele momento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: Quem é o mais importante do reino do céu? Jesus chamou uma criança e colocou na frente deles e disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino do céu. A pessoa mais importante do reino do céu é aquela que se humilha e fica igual a esta criança. Aquele que, por ser meu seguidor, recebe uma criança como esta está recebendo a mim. O perigo do pecado. Quanto a estes pequeninos, aleluia, que crê em mim, se alguém for culpado, aleluia, de um deles, de me abandonar, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no lugar mais fundo do mar, com uma pedra grande amarrada no pescoço. Ai do mundo por causa das coisas que fazem com as pessoas. Me abandone. Essas coisas têm de acontecer, mas ai do culpado. Se uma das suas mãos ou dos seus pés faz com que você peque, corte e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida eterna sem uma das mãos ou sem um dos pés, do que as duas mãos e os dois pés e ser jogado no fogo eterno. Se um dos olhos faz com que você peque, arranque e jogue para fora, pois é melhor que você entre na vida eterna com um olho só do que ter os dois e ser jogado no fogo do inferno. A ovelha perdida. Cuidado, não despreze nenhum destes pequeninos. Eu afirmo a vocês que os anjos deles estão sempre na presença do meu Pai, que está no céu, porque o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. O que é que vocês acham
que faz um homem que tem 100 ovelhas e uma delas se perde? Será que não deixa as 99 pastando no monte e vai procurar a ovelha perdida? Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quando ele a encontrar, ficará muito mais contente por causa dessa ovelha do que pelas 99 que não desapareceram. Assim também o Pai de vocês que estás no céu não quer que nenhuma destes pequeninos se perda. Aleluia, o irmão que peca. Se o seu irmão pecar contra você, vá e mostre-lhe o seu erro, mas faça isso em particular, só entre vocês dois. Se essa pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta o seu irmão. Mas se não ouvir, leve com você uma ou duas pessoas para fazer o que manda as Escrituras Sagradas. Eles dizem qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos duas testemunhas. Mas se a pessoa que pecou não ouvir essas pessoas, então conte tudo à igreja. E se ela não ouvir a igreja, trate com um pagão como um cobrador de imposto. Aleluia, o poder de permitir e de proibir. Eu afirmo a vocês, e isto é verdade, que vocês proíbem na terra será proibido no céu, e o que permitirem na terra será permitido no céu. Eu afirmo a vocês que isso também é verdade. Todas as vezes que dois de vocês que estão na terra pedir alguma coisa em oração, isso será feito pelo Pai que está no céu. Porque onde dois ou três estão juntos em meu nome, eu estou ali com eles. Amém? Essa foi a nossa leitura de hoje. Que Deus em Cristo vos abençoe e que a palavra do Senhor fale ao teu coração, em nome de Jesus.